Olá, turma! Espero que todos estejam bem. E hoje vamos iniciar mais uma aula da disciplina de qualidade de prestação de serviço. Então, na aula anterior, a gente debateu um pouco sobre a questão da segurança do paciente, bem como enfatizando na importância de se identificar esses incidentes, como acontece a classificação desses incidentes e, principalmente, debatemos um pouco sobre a questão de eventos adversos, que é o que vão causar danos ao paciente, seja danos leves até severos. E para que a gente evite que aconteçam esses danos e que a gente garanta a segurança do paciente, é imprescindível o gerenciamento de riscos. Que gerenciando esses riscos, fazendo uma análise e atendendo os pacientes e num ambiente que oferta segurança, que oferta, digamos, local livre de riscos, a gente está também trazendo à tona a importância da qualidade. Então, pessoal, gerenciar risco nada mais é do que um conjunto, uma união de medidas que visam justamente prevenir, identificar e minimizar a ocorrência desses eventos adversos decorrentes das atividades assistenciais, que podem causar danos físicos ou psicológicos aos pacientes, aos usuários do sistema de saúde. Então, essas medidas que visam justamente a prevenção, identificação e minimização da ocorrência destes eventos adversos garante de fato uma qualidade na assistência prestada. Então, a importância de se manter essa gestão de riscos, esse gerenciamento desses riscos nas organizações é algo imprescindível, tanto para os próprios profissionais, como forma de se respaldar nessa questão da prestação de assistência, como também para os próprios pacientes, ao qual estão recebendo o cuidado, estão recebendo esse serviço prestado. Então, quando eu falo em risco, é um termo proveniente do latim e significa ousar. Então, risco é uma possibilidade que algo não vai dar certo. Mas o seu conceito atual envolve a quantificação e qualificação da incerteza, tanto no que diz respeito às perdas, quanto o que diz respeito aos ganhos. Então, em relação aos acontecimentos planejados. Então, risco é quando você tem essa visão de que algo não vai dar certo. Ou até mesmo você não tem esse conhecimento, ou não imagina que algo vai dar errado, mas ocasiona algum dano, como a gente viu, seja físico ou psicológico aos pacientes. Então, os riscos podem ser de forma voluntária ou de forma involuntária. A questão de forma voluntária é quando acontece, por exemplo, automedicação, consumo de álcool, alimentação rica em proteína, você tem o conhecimento da prestação de cuidado de forma correta e você realiza de outro jeito. Você sabe, por exemplo, qual é o procedimento de aferir sinais vitais, mas aí você, por negligência, por rapidez, você acaba deixando de lado. Vocês sabem a importância de se fazer a evolução do paciente de forma correta e aí você acaba deixando de lado. Então, isso são riscos voluntários. E involuntários, aqui no modo geral, eu digo medicação adulterada, fumo passivo, álcool, ambiente poluído. Vem a questão da medicação trocada de forma involuntária. Vem a questão de queda do paciente. Isso ninguém vai querer causar. Então, por isso que eu estou enquadrando nesse processo de uso de risco involuntário. Então, o uso de medicamentos, vacinas, alimentos, prestação de serviços relacionados à saúde de forma inadequada, resíduos radioativos, essas são algumas das situações graves que a gente encontra no nosso país de um modo geral.
E aí, claro, temos que sempre focar principalmente nas instituições e instalações de saúde. Vem a questão das instalações dos produtos que você vai estar manuseando com o paciente, vem a questão da, como é que a gente pode dizer, utilização dos maquinários, se eles estão passando por toda a vistoria, se eles estão adequados, a questão das medicações. Então, tudo isso está contido dentro desse processo de risco, seja de forma voluntária ou de forma involuntária. Então, aqui eu trago para vocês algumas imagens de locais, instituições hospitalares, que aqui está oferecendo um ambiente de péssima qualidade, e aí essa péssima qualidade ambiental sobrecai sobre os profissionais e automaticamente sobre os usuários desse sistema, a forma inadequada de como se portar a utilização desses medicamentos, a utilização desses hemoderivados, a questão da bolsa sanguínea, despejo dos materiais perfurocortantes. Então, se a gente segue toda essa conduta, todo esse cuidado, tanto antes, durante e após os serviços prestados ao indivíduo, consequentemente a gente vai estar minimizando a ocorrência desses riscos. E aí eu trago para vocês que todos os projetos possuem um certo risco. Basta apenas a gente cautelar qual vai ser o tipo de risco ou o mínimo de risco possível principalmente para esses pacientes. Então, quando investidores compram ações, cirurgiões realizam operações, engenheiros projetam pontes, empresários abrem seus negócios, políticos concorrem a cargos eletivos, o risco, ele é algo inevitável. Contudo, as suas ações revelam que o risco não precisa ser hoje tão temido, pois administrá-lo tornou-se sinônimo de desafio e oportunidade. Então, quando um paciente ele precisa ser submetido a uma cirurgia, ele está sofrendo risco, seja um risco de complicação durante a cirurgia, ou seja um risco após o processo cirúrgico. Do mesmo modo, os próprios profissionais estão dentro desse ambiente de risco, por muitas vezes, mas que eles façam tudo correto, seguindo passo a passo de como deve ser uma cirurgia segura, pode acontecer de ter um agravo ou algo pior para esse paciente. Então, a gente não está livre de nenhum risco. Seja numa simples anamnese, como eu até falei para vocês, uma entrevista do paciente onde a gente deixa de pegar algum dado, que esse dado poderia ser importantíssimo no fechamento do diagnóstico, como, por exemplo, também na administração da medicação. O simples fato em perguntar se o paciente é alérgico, se ele possui alergia, e aí você não faz essa pergunta, o paciente não fala, administra a medicação e ele vai ter uma reação contra aquela medicação. Então, no lugar de você tratar daquela patologia, você já está fazendo tratamento de outra. Do mesmo jeito, num ambiente hospitalar. A questão que um hospital, por ser algo tão complexo como a gente já viu, e por, vamos dizer assim, abrigar tantas pessoas com diferentes patologias, por mais que seja um ambiente limpo, higienizado, ele é considerado uma fonte de contaminação. Então, ele é algo, vamos dizer assim, possui essas sujidades devido à presença de vírus, bactérias que estão em constante proliferação e mutação nesse ambiente. Então, o ambiente também vai favorecer como uma fonte de risco para a propagação desses micro-organismos, dessas patologias recorrente ao atendimento. Então, risco é o efeito da incerteza nos seus objetivos. Na assistência prestada, por exemplo, efeito é um desvio em relação ao esperado, seja positivamente ou negativamente. Muitas vezes não se sabe de fato qual é a medicação correta para tratar determinada patologia ou como o organismo vai reagir com aquela assistência, com aquela cirurgia. Então, você arrisca em contrapartida se tem um efeito e aí, com certeza, claro, a gente espera um efeito positivo, mas pode acontecer efeitos negativos também. E então, as causas dessa incerteza é a falta ou a deficiência, muitas vezes, das informações. Informações essas cruzadas entre os próprios profissionais de saúde,
entre as pessoas que estão interagindo, entre o próprio paciente, que muitas vezes pode omitir alguma informação, e até mesmo dos seus familiares. Então, a gente tem que recolher o máximo possível de informações e passá-la, transmiti-la e tomar a melhor decisão possível para esse paciente em conjunto. E claro, sempre estar verificando, sobretudo, os ambientes físicos, como é que está a questão da utilização das medicações, o despejo desses materiais, e aí vem todo esse processo contido dentro dos protocolos de biossegurança. Então, para que não aconteça de fato um risco tão grave, a gente tem que relacionar e colocar em prática essa análise dos riscos, que é um processo de compreender a natureza do risco e determinar os possíveis níveis de risco. Porque não tem como se dizer, um paciente ao adentrar num ambiente hospitalar para fazer uma cirurgia ou para passar um determinado tempo internado, ele está suscetível a riscos. Seja riscos, como a gente viu, voluntário ou involuntário. Seja riscos ambientais, riscos da prestação da assistência, da medicação. Então, todos esses riscos, eles devem ser analisados. Eles devem ser determinados através de níveis de risco. E, sobretudo, como forma de respaldar os profissionais da saúde que estão naquele setor. Então, essa análise de risco vai fornecer a base para a avaliação de determinados riscos, bem como deve se portar diante da ocorrência desses riscos, diante da ocorrência desses eventos adversos, e como a gente deve recorrer o mais rápido possível para que esse risco não cause um dano tão severo aos pacientes, às pessoas que estão ali ao nosso redor, dentro daquela instituição. Então, a análise de risco vai fornecer as decisões sobre o tratamento desses riscos, sobre qual a conduta deve ser seguida. E para que serve essa análise? Para evitar não apenas conformidades potenciais, mas, de fato, algo que não comprometa o nosso objetivo. Nesse caso, o nosso objetivo é a recuperação, reabilitação do paciente. É com que ele volte para a sua casa, a sua atividade de vida normal, recuperado, ou com o mínimo possível de sequelas, de agravos. Então, a gente tem que analisar os riscos possíveis e, claro, manter esse diálogo, informação e união entre profissionais e os usuários do setor. Então, risco e fator. Então, risco é a probabilidade de ocorrência de uma doença, agravo, óbito ou condição relacionada à saúde em uma população durante um período determinado. É estimado sobre a forma de uma proporção, a razão entre duas grandezas, na qual o numerador se encontra necessariamente contido no denominador. É onde a gente vai estar avaliando se tem essa probabilidade de ocorrer um agravo maior, óbito, condições piores de saúde ou até mesmo a cura e recuperação desses indivíduos de acordo com o que se almeja prestar de cuidado a esse paciente. Então, a probabilidade de um evento perigoso são condições de uma variável com potencial necessário para causar danos. Esses danos podem ser desde lesões a pessoas, danos a equipamentos e instalações, danos ao meio ambiente, perda do material em processo ou até mesmo a redução da capacidade de produção. Então, essa está contida como probabilidade de um evento perigoso. Já a severidade da consequência desse evento perigoso vai expressar a probabilidade de possíveis danos por um período de tempo ou em ciclos operacionais, que ainda é incerto quanto à ocorrência de qual foi o evento que causou esse dano tão severo e também a forma de como revertê-lo, de como essa consequência do evento perigoso pode trazer para a vida daquele indivíduo, para a vida dos profissionais, para a instituição. Então,
Gestão de risco, como a gente viu, é esse conjunto de medidas. É um processo através do qual as organizações hospitalares lidam com o risco associado às atividades dos profissionais de saúde. E essas medidas de prevenção ou até mesmo de controle devem ser adotadas para eliminar, prevenir e minimizar, como a gente debateu anteriormente, os pontos críticos, esses eventos perigosos, esses eventos adversos ao paciente. Então, como eu falei para vocês, a gente tem uma razão de proporção. Quando eu aumento o acesso, eu aumento a racionalidade, eu aumento a segurança, eu aumento a qualidade na assistência, eu tenho uma diminuição, consequentemente, dos custos. Custos esses que vai ser através da redução de permanência, de internação dos pacientes, a questão da redução do uso das medicações, do uso dos materiais. Então, se eu tentar equilibrar essa balança, eu vou ter um risco diminuído e uma maior qualidade na assistência. Então, para que essa balança ela fique equilibrada, eu tenho que ter, sobretudo, a qualidade na assistência. Eu tenho que reconhecer a importância do papel dos profissionais dentro da instalação, da instituição hospitalar, bem como dentro da vida desse paciente. Equilibrando esse processo de qualidade, segurança, acesso, racionalidade, reconhecimento, planejamento, eu consigo diminuir os custos, eu consigo diminuir os agravos, os riscos e os danos dentro desses setores. Então, a fonte é a causa do perigo. O que causou? Incidente ou acidente é o evento que gerou, consequentemente, alguns danos. E aí a gente vai avaliar a consequência, se foi positivo ou se foi negativo, se teve ganho ou perda desse paciente. E o que pode acontecer é o evento e a consequência. Quando e onde são as áreas de impacto, é o que gerou de consequência, como ganho e perda. E como e porquê são as fontes de risco, a causa de fato desse evento. Então, dentro dessa causa e do evento, a gente tem que manter essa questão da prevenção e promoção. Tem que buscar de fato a conscientização. Já quando o indivíduo ele está internado, dos próprios profissionais, do paciente, dos familiares, quanto à importância da medicação correta, de fazer todas aquelas condutas. E quando já aconteceu esse incidente ou acidente, vem a questão da proteção, da prevenção de um dano mais severo. E aí a gente vai estar avaliando esse processo de consequência. Se teve com a resposta positiva ou se a gente vai ter, infelizmente, uma resposta negativa, todo esse processo de gerenciamento de risco. Então, a gente fala muito nessa questão de teoria do erro, que é do queijo suíço, que no ambiente de saúde existem várias barreiras que levam a defesa para chegar a esse evento adverso. Mas, infelizmente, muitas dessas barreiras apresentam lacunas. E aí os profissionais, os usuários, a instituição consegue driblar essas defesas e atravessar essas lacunas. Então, como defesa, como fonte de defesa, a gente tem os procedimentos padronizados, as barreiras e os monitoramentos, a estrutura física, educação e conhecimento, essa cultura organizacional, essa capacitação dos profissionais e falha, que a gente chama de lacunas, onde consegue, infelizmente, atravessar esses eventos adversos. A gente tem o desconhecimento do risco, então muitos profissionais não conhecem quais são os riscos possíveis de uma assistência de forma desqualificada, ou qual é a reação do possível medicação. Essa falta de padronização, então muitos profissionais não seguem o padrão, não prestam atenção ou não recorrem a esses procedimentos padrão. Falta de conhecimento, ausência de liderança, falha na estrutura, e aí vem tanto a questão estrutural do prédio em si, dos equipamentos,
falta de trabalho realmente em equipe, da união de todos esses profissionais. Então, tudo isso dribla essa questão de defesa de barreiras e ocasiona um evento adverso mais na frente. E quem vai se prejudicar nesse processo, como forma principal, é o nosso usuário do serviço de saúde. Então, o gerenciamento de risco não está apenas ligado diretamente ao paciente, mas todas as pessoas que estão envolvidas na instituição devem reconhecer esses riscos e manter esse processo de gerenciamento. Desde aquela pessoa que fica na portaria até aquelas pessoas que estão na administração da instituição hospitalar. Então, a gente tem que ter uma qualificação dos fornecedores. Então, na hora de comprar luva, máscara, equipamentos, medicação, tem que haver qualidade também desses recursos. Tem que ter uma qualidade nas condições de transporte, numa temperatura, por exemplo, adequada quando for o transporte das vacinas, a questão de um transporte adequado quando for o transporte das medicações. Dentro da instituição hospitalar, tem que ter uma qualidade e um gerenciamento nesse processo de armazenamento, identificação, distribuição de todo esse material, para não se ter muito e acabar rápido, como também a gente não ter pouco e faltar. E aí a gente ser, de fato, muitas vezes, impedido de prestar uma assistência qualificada por falta de recursos. Recursos esses, muitas vezes, que realmente falta a sua chegada, não tenha esse gerenciamento, ou pela falta de conhecimento ou manuseio desses materiais e equipamentos dos próprios pacientes. E aí a gente tem que voltar lá na tecla que a gente falou na aula de ontem. A questão da dose certa, da via certa, na hora certa, o paciente certo. Então, todos esses certos que a gente tem que estar avaliando para que a gente gerencie de fato esse processo de risco e tenha uma qualidade dentro das instituições hospitalares, dentro da assistência realmente prestada. Então, com o risco ambiental, a gente tem a probabilidade de ocorrer um evento definido que pode causar algum dano relacionado à saúde, à economia, à sociedade, unidades operacionais. Então, esses riscos ambientais podem levar à ocorrência de lesões causadas, por exemplo, por dispositivos médicos, que pode estar relacionado ao equipamento ou ao próprio profissional, que a gente chama de operador, ou até mesmo ao próprio usuário, ou estar relacionado a outros fatores, como transporte externo e interno, armazenamento, instalação. Então, tudo isso, como a gente debateu agora no slide anterior, a gente tem que manter o gerenciamento desde o início até o ponto de partida, que é o final. Então, até mesmo como forma de desprezar esses materiais, a gente tem um protocolo, a gente tem padrões a serem seguidos para minimizar os riscos, tanto para você como para aquelas pessoas que trabalham naquele outro setor. Então, dentro do ambiente, a gente apresenta vários riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, e esses riscos podem acarretar não apenas o trabalhador, mas também todos os usuários. E aí vem a questão do uso das medicações, vem a questão das infecções cruzadas, vem a questão do ambiente, vem a questão de trabalho monótono, carga horária excessiva. Então, todos esses pontos, como físico, químico, biológico, ergonômico e acidental, estão dentro desse processo de gerenciamento de risco. E estão como ponto principal para o processo de biossegurança, como forma de fazer, vamos dizer assim, levantar em pauta esse processo de segurança também, não apenas para os usuários, mas também para os profissionais que ali estão exercendo as suas funções. Então, riscos ambientais não contêm, por exemplo, uma sinalização ou aviso adequado, não foram projetados adequadamente para o uso pretendido, são divulgados como passível de esterilização, mas não são. Falha ou deteriorização de locais, de instrumentos, de instalações, por qualquer razão, de forma inadequada. Então, não apenas o risco na assistência em si,
mas o ambiente ele pode acarretar eventos adversos para esse paciente. E gerenciar o ambiente hospitalar é um conjunto de processos utilizados que vai desde o planejamento, a construção, o equipamento e a manutenção desses espaços, de forma confiável, levando esses espaços a uma melhor acessibilidade, distribuição de cuidado para com esses indivíduos que estão ali. E aí, para que aconteça esse gerenciamento, a gente também tem que seguir etapas, tem que fazer essa monitorização e, sobretudo, revisão. Então, não adianta eu dizer faça e a gente não ter esse critério de revisão, esse critério de análise, esse gerenciamento, para ver se de fato aquilo está correndo da melhor forma possível. E aí, a estratégia recomendada para se analisar os riscos é de fato identificar esses principais riscos, como a gente debateu anteriormente, quais são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, acidentais, que a gente encontra, por exemplo, principalmente no ambiente hospitalar. Levar formas, ideias, estratégias de manter essa manutenção, esse reconhecimento e como forma de avaliação. E para que a gente reconheça tanto esses riscos, como levando em consideração o ambiente, foi criado no ambiente hospitalar o que a gente chama de mapa de risco. É um mapeamento de quais são os possíveis riscos naquele local, no ambiente hospitalar. Então, é uma representação gráfica dos fatores de riscos resistentes nos locais de trabalho. Então, existente no setor de urgência e emergência, de UTI, de setor de internação, clínica médica, clínica cirúrgica, que a gente vai estar avaliando essa representação gráfica. Então, tem o objetivo de reunir essas informações e estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde no trabalho. E aí, durante essa elaboração, é trocado informações de todos os trabalhadores, estimula esse planejamento, essa criação de estratégias, a prevenção e a identificação dos possíveis riscos nesses setores. Então, quando se fala em risco em ambientes hospitalares, a gente pensa imediatamente em infecção hospitalar. Mas a preocupação em se definir riscos existentes no ambiente de trabalho e investigá-los são fundamentais para a definição de parâmetros e procedimentos de biossegurança. Então, esse processo de risco no ambiente hospitalar não está relacionado apenas à infecção hospitalar, mas também a outros fatores, como a gente até já debateu na aula anterior, a questão de riscos que podem trazer através da assistência a esse paciente. Então, também, para que aconteça a criação desses mapas, dessas instituições, a gente tem o que chama de tecnologia da informação, que é onde acontece a troca desses profissionais, a troca de conhecimento, a troca de informações, que serve justamente para designar esse conjunto de recursos tecnológicos e computacionais, para que a gente de fato consiga ter uma ampliação desses conhecimentos. Então, a informação é uma das ferramentas mais poderosas no gerenciamento de riscos e o conhecimento. Conhecimento está intimamente relacionado à informação. Portanto, a informação ela é útil, tem bastante utilidade, valor, classificação e validade para esse processo de gerenciamento. Então, pessoal, para que aconteça essa relação risco e custo, a gente tem que levar em consideração, sobretudo, esse processo de informação, de conhecimento e de planejamento. Pois o objetivo da segurança, o objetivo da qualidade na prestação de serviço é justamente a proteção contra riscos, a proteção contra agravos, seja para, principalmente, para os pacientes, como também para os próprios profissionais. Então, a prioridade dessa gestão de segurança da informação
é certificar-se de que a segurança seja uma responsabilidade que vai permear toda a corporação, todos os profissionais, os indivíduos que estão ali inseridos nesse processo de cuidar, nesse processo de ambiente hospitalar. Então, pensando-se nesses critérios de análise e como a gente chega de fato em reconhecer possíveis riscos, gerenciá-los para se atingir uma alta qualidade, a gente primeiro tem que começar pelos processos mais críticos, avaliando, reconhecendo, buscando essas informações, buscando o planejamento, verificar o que não pode dar errado. Então a gente sempre vai pesar nessa balança quais são os prós e os contras, o que pode dar certo e o que pode dar errado nesse processo. Verificar o que não pode voltar a acontecer. Então, administrou a medicação de forma errada, não verificou se as medicações estavam vencidas, prestou uma assistência com uma falha na evolução do paciente, uma falha na verificação de sinais vitais, na anamnese. Então, isso não pode voltar a acontecer, seja com aquele profissional ou com outros. Por isso também há importância, claro, de forma ética, levar esses casos que aconteceram riscos, que aconteceram prejuízos, tanto na instituição, para o paciente, para o usuário, como também uma forma de reconhecer e fazer com que os próprios profissionais não realizem determinadas ocorrências. Então, ouvir os mais experientes, então a gente ser humilde o suficiente para ouvir, reconhecer, de fato saber que aquele procedimento, que aquela conduta precisa ser melhorada. Ouvir também os mais novos, porque os mais novos também estão engajados nesse processo de tecnologia, estão engajados nesse processo de capacitação. Então, a gente tem que estar também ouvindo os mais velhos e os mais novos para a gente estar equilibrando essas informações, essa conduta de como lidar com os outros. Então, ouvir todas as pessoas interessadas. Por isso, a importância do trabalho em equipe, por isso, da importância da opinião de outros profissionais e a interação também dos próprios usuários e familiares. Analisar os riscos em que cada etapa do processo pode ocasionar, desde a entrada do paciente, seja só para um tratamento clínico ou para um tratamento cirúrgico. E aí também essa boa parte dos serviços de saúde não são seguros o suficiente, pois a maioria dos hospitais brasileiros sequer atende essa legislação. E aí volto de novo a dizer a vocês, qualidade percebida muitas vezes não é a qualidade real. E aí a gente também, e infelizmente, nos serviços de saúde no Brasil existe uma máscara. E aí muitas pessoas acreditam que receberam a qualidade de fato, mas não foi aquela qualidade real em que se esperava em que ela acontecesse. Então, dados preocupantes, por exemplo, em cada 100 admissões de pacientes, 6,5 são acometidos por eventos adversos relacionados à medicação. 40 a 70 desses eventos adversos são evitáveis. Então, eventos adversos relacionados à medicação é o tipo mais comum de evento adverso não cirúrgico. Então, existem muitos erros na aplicação da medicação, como prepará-lo, a troca de medicação e também como administrá-lo. E aí eu trago alguns casos reais para vocês, que eu sempre gosto de trazer essas realidades que é visto em manchetes, a questão, infelizmente, de erros. Claro, nem só de erro existe o sistema de saúde. A maioria, graças a Deus, é de acertos. Os profissionais são altamente capacitados, as empresas hospitalares, as instituições, os próprios usuários que se comprometem, mas infelizmente também a gente percebe alguns erros, pois muitos profissionais, volto a dizer para vocês, tá com carga horária muito grande, excessiva, dificuldades, e aí acabam infelizmente levando à ocorrência desses erros, desses riscos ao paciente. Então aqui é um caso real, aqui também é um caso real de troca, onde se troca a medicação. Aqui é outro caso real que aconteceu também no Hospital de São Paulo.
E aí, por que o fato aconteceu? Como este caso poderia ter sido evitado? Então, são algumas reflexões que os profissionais, que até mesmo os próprios usuários fazem para as instituições, para os prestadores de serviços. Então, por que que isso aconteceu? Tinha como ter sido evitado? Não podia ser evitado? Então, tudo isso a gente tem que ter um cuidado e um olhar durante a prestação de assistência. E aqui estima-se 464 mortes de pacientes internados em decorrência desses eventos, 455 cirurgias em lado errado, por exemplo, mortes ou injúrias por complicações no pós-operatório, mortes ou injúrias relacionadas ao atraso do atendimento, ao erro de medicações, relacionadas à queda. Infelizmente, não é tão divulgado, não é tão debatido, mas muitos profissionais, ou melhor, muitos usuários acabam sofrendo queda, acabam sofrendo troca de transfusão sanguínea, troca de medicação, eventos relacionados à anestesia, infecções recorrentes, secundárias. E aí tudo isso leva a um risco, um agravo maior para esses pacientes. Então, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, estima-se que 100 mil pessoas morrem vítimas desses eventos adversos. E aí não só apenas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, então em todo o mundo, muitas pessoas, muitos pacientes morrem em decorrência desses eventos adversos. Então, e se o serviço de saúde for 99,9% bom? E aí, como a gente já até debateu nas nossas aulas, esse 0,1% ocasiona muito erro, ocasiona muito risco. E aí vem a questão das prescrições médicas erradas, acidentes em hospitais, devido à queda, troca das medicações, cirurgias incorretas. Então, todos esses fatores geram uma falha na qualidade dos serviços. E aí, apenas 1.253 hospitais desses, 18,3% do total apresentam possibilidade de trabalhar com eficiência, pois a grande maioria tende a operar com esse busca de gerenciamento, com essa busca dessa visão na qualidade. Então, os serviços são ruins porque faltam recursos, ou estes são escassos porque os serviços não são bons, ou ainda, os recursos existem, porém não são utilizados corretamente. Essa fica uma forma de reflexão, uma pergunta que eu faço para vocês em relação aos serviços prestados e em relação aos recursos disponíveis nos ambientes hospitalares. Então, existe vamos dizer assim, esse sistema, essa avaliação da rede privada para a rede pública, e essa organização deve estar em conjunto, não é porque um é privado, outro é público, e deve manter sempre esse gerenciamento, essa gestão e essa busca pela qualidade no sistema. Então, é buscar a satisfação e a segurança do paciente, a segurança dos profissionais, essa responsabilidade socioambiental, essa racionalização dos recursos e materiais disponíveis, melhorando, de fato, a imagem institucional, profissional. Então, o sistema de gestão da qualidade nos serviços de saúde não vem para burocratizar o sistema, tornar algo metódico, algo, vamos dizer assim, que traga essa burocracia, mas sim para torná-lo mais seguro e eficiente, através dessa busca por melhores resultados, melhores respostas. Então, não serve como uma forma de burocratizar. Então, esse gerenciamento de risco é parte integrante de todos os processos organizacionais. É algo sistemático, estruturado, que ajuda nesse processo de tomada de decisão, minimização de riscos. Então, melhora essa dinâmica, interatividade e busca uma reação mais rápida, esse processo de mudança. Estabelece linhas, alinhamento com os contextos internos e externos desse perfil de risco, considera os fatores humanos e culturais, ambientais e permite essa melhora contínua desse processo organizacional, desse processo assistencial do sistema de saúde. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer,
Então, se eu sei como evitar, se eu sei todo esse processo burocrático, eu não vou esperar acontecer, ou não vou estar julgando o próximo, ou me espelhando, me escorando no próximo. Então, a gente tem que sempre buscar reconhecer esses riscos, buscar se respaldar e melhorar dentro da nossa assistência prestada o máximo possível, tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a nossa próxima aula. Um forte abraço em todos.